Neste instante, dar início à nossa reunião de oração. É com satisfação que cumprimento a todos e lhes desejo que a graça do Divino Espírito Santo do nosso Pai possa envolver a todos nós, fortalecendo a nossa fé, alimentando o nosso espírito, nos dando sabedoria divina, para que possamos sempre compreender a vontade de Deus, o nosso Pai, para vivermos neste caminho, sempre agradando a Deus em nosso viver e cooperando com Ele e com o seu reino. Esta reunião é dedicada ao Espírito Santo do nosso Pai. E junto ao Divino Espírito, nós louvamos e adoramos ao nosso Deus, a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao nosso Santo Irmão Aldo e a todos os santos dos céus, porque os santos participam das virtudes divinas do Espírito do nosso Pai. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Eu peço para que fiquem em pé os que estão assentados e puderem. Nós vamos entoar juntos o hino de número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Oremos. Ó Santíssimo Deus, louvamos e adoramos o Teu nome, ó Pai, e Te damos graças, porque mais uma vez estamos reunidos na Tua presença gloriosa, na presença do Teu poder celestial. Viemos para juntos prestarmos a nossa adoração sincera ao Teu Divino Espírito Santo, uma vez que esta reunião é dedicada ao Teu Espírito. E junto a Ele nós Te adoramos, Pai. Igualmente adoramos ao Teu amado Filho Jesus, que é o nosso divino Senhor e Salvador. Também prestamos a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração à nossa bendita Mãe Maria Santíssima, à Santa e querida Vó Rosa, o nosso Consolador, ao nosso bondoso irmão Aldo e a todos os demais santos do Teu reino e da Tua glória, porque são eles participantes, Pai, das virtudes do Teu Espírito, e com autoridade divina, tem vindo a esta terra manifestar o Teu poder sobre nossas vidas, nos abençoar todos os dias, nos fortificar para podermos vencer as lutas desta vida. Daí entregamos em Tuas mãos esta reunião e pedimos que nos envolva com a Tua graça e unção poderosa do Teu Espírito. E seja esta reunião muito proveitosa para o bem da nossa fé, mas tudo seja feito para a glória do Teu nome, do Teu Espírito Santo e de Teu Filho Jesus. Portanto, do Teu reino, Pai, certos de podermos contar com toda a ajuda divina, eu entrego em Tuas mãos, iniciada a nossa reunião, e juntos mais uma vez, gratidão, louvor e adoração a Ti e ao Teu Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o hino de número 82,
ó Espírito Santo. Ó Santo Espírito, Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, hoje o povo do Senhor, com a celeste unção que lhe dá a divina perfeição, manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, envia do alto céu da glória celestial. Santos e anjos do exército, da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a ti. Somos Deus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Amém. Todos poderão sentar. Prosseguindo com o nosso louvor, ouviremos a apresentação de um solo que tem o título Dedicação à Santa Avó Rosa. Quero agradecer a ti, vó Rosa, e a ti prometo, ó minha santa mãe, que tudo farei pra te servir melhor. Quero em minha vida sempre merecer da Senhora, ó vó, a santa proteção.
minha santa avó, com dedicação, sempre te servir. Enquanto eu aqui viver, quero ser a luz a brilhar por ti. Quero ajudar a tua igreja a divulgar ao mundo sofredor que a Senhora é santa, é viva e poderosa, e és nosso Espírito Consolador. Santa avó, com todo amor e com muito prazer ao mundo fazer conhecidas as tuas maravilhas, glória e poder, e os teus milagres conhecidos serão, pois todo o mundo há de saber, há de ouvir falar da Senhora, e benditos serão os que puderem crer. Ouvimos aí, estimados irmãos, através da mensagem deste hino, que benditos serão todos os que puderem crer, ao ouvir falar da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador que Jesus prometeu e nos deu. Ouvir falar desta igreja, deste caminho, ouvir falar do irmão Aldo. Acontece que a igreja precisa desenvolver cada vez mais a sua obra, para que haja esta oportunidade, as pessoas de bom coração, aquelas que Jesus se referiu quando em suas palavras disse: há outras ovelhas que não são deste aprisco. Mas ele afirmou: me convém agregar elas também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, é isto que a igreja tem feito. Ao realizar esta obra gloriosa e ao anunciar ao mundo inteiro a mensagem dos céus, a mensagem de Jesus,
E o nome destes santos gloriosos está e vai a cada dia arrebanhando almas para os céus, as ovelhas que Jesus se referiu em sua palavra. Mas é preciso manter a obra, e para manter precisa de recursos. Está falando neste boletim que há muitos pedidos de aberturas de novas congregações da Igreja Apostólica em diversos lugares, e também da hora milagrosa, que é uma maneira muito eficiente para divulgar o nome destes santos de Deus, divulgar a segunda vinda de Jesus nosso Senhor, a sua doutrina, o seu evangelho, para aqueles que puderem crer. Então precisamos cooperar para o bem da obra de Deus. Eu vou ler a mensagem que está aqui escrita no boletim. Peço que os irmãos reflitam. Prezados irmãos apostólicos, é o nosso dever como direção da igreja cuidar de tudo o que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações sociais, comerciais e trabalhistas. Logo temos que defender os interesses da obra, cujo prestígio da igreja é muito grande neste país. Portanto, fazemos estes constantes apelos e ofertas para relembrar cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para que possamos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Também não podemos nos esquecer da expansão dos trabalhos para atender os pedidos de abertura de novas congregações e novos programas à hora milagrosa, via rádio e ou internet. Além de construções e reformas necessárias e urgentes para a adequação de nossos templos. Estimados irmãos e irmãs, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois é a igreja do Consolador que representa este reino na terra. Daí aconselharmos que façam o seu esforço e que cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo amam aquele que contribui com amor e alegria. Estamos precisando de um esforço extra de todos os irmãos, pois o tempo passa muito rápido e nós precisamos realizar a missão desta igreja. Confiamos no vosso amor e compreensão, e que unidos haveremos de cumprir a missão que nossa amada Igreja Apostólica recebeu de Deus o Pai e de Jesus em nossos dias. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham vida, paz e saúde, com muita prosperidade em seu trabalho e em suas realizações. Então está aí este esclarecimento, este apelo, este pedido que eu deixo no coração de todos. Vou orar pedindo que sejam consagradas as suas contribuições. Boníssimo Deus e nosso Pai, eu entrego em tuas santas mãos estas contribuições como gesto de gratidão, de amor e reconhecimento de cada um dos teus filhos e filhas, que estão fazendo a sua parte, com amor e alegria e com o desejo de te ajudar e de servir na realização da obra do teu reino aqui na terra. Peço que derrame dos céus tuas preciosas bênçãos, dando paz, saúde e felicidade a todos, e tudo que fizerem seja ricamente abençoados pelo teu poder. Em teu nome eu declaro estas contribuições consagradas. Amém. As irmãs irão passar recolhendo as contribuições.
E nós iremos ouvir, logo a seguir, a apresentação de um solo que tem o título Percorrendo Campos. Percorrendo campos, cidades e sertões, encontro em meu caminho muitos corações, desvejando a vida e a liberdade, a paz e o amor e a felicidade. Lhes falo com carinho e com muito amor deste santo caminho e do Consolador. Lhes mostro a verdade, a justiça e o poder que existe nesta igreja para todo o seu viver. Prossigo meu caminho, alegre a cantar, pois sei que outras almas eu vou encontrar, e da Santa Voz Rosa, nosso Consolador, eu vou sempre falando com amor e com fervor, e até chegar ao fim vou trabalhando assim pra Jesus meu Salvador e o meu Consolador, sempre amparado com toda a proteção do Santo Irmão Aldo. Primaz, querido irmão. Prosseguindo, ouviremos a apresentação de mais um solo intitulado Seu Sorriso Alegre. Nesse momento vou rosa, chego-me a ti com amor, pedindo tua bênção.
bendita, juntinho de ti a te adorar. Quero nesta hora expressar o amor que por ti me invade e ajoelhado aos teus pés quero sentir tuas mãos tão virtuosas me abençoar. Dá-me, ó Santa Avó, Mãe tão bendita, mais amor e mais inspiração para servir com grande e real dedicação. Quanta felicidade, avó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, Mãe tão bendita, juntinho de ti a te adorar. Neste santuário com amor, teu santo nome eis de louvar, com humildade em minha alma e com fervor, em belos hinos quero sempre te exaltar. A cada dia com amor quero servir teu servo alto, teu amado sucessor, com alegria e com gozo assim seguir seus santos passos em justiça e amor. Quanta felicidade, avó querida, eu sinto quando estou a te louvar. É como se estivesse, Mãe tão bendita, juntinho de ti a te adorar. Amém. Agora convido a todos para juntos meditarmos na mensagem que está contida aqui neste boletim. É uma mensagem que fala a respeito do poder da oração e para a santificação. É uma mensagem própria para a nossa reunião de oração. Vamos procurar compreender, irmãos e irmãs, a importância destes ensinamentos para nossas vidas. Diz assim: o poder da oração para a santificação.
todos os filhos de Deus devem ser dados à oração. Jesus nosso Senhor, ensinando aos seus discípulos sobre a oração, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, mas se até a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Palavra de Jesus. Assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Que coisa magnífica, gloriosa, irmãos. Foi Jesus quem afirmou estas palavras. Tudo o que pedirdes, crendo, tendo fé, receberás. Isso é muito importante, nós compreendemos. O monte é no sentido figurado. O que Jesus buscou mostrar foi que, por maior que seja a luta ou o obstáculo na vida do Filho de Deus, ele poderá vencê-los com a prática da oração, desde que não haja dúvida. Está vendo? Qualquer obstáculo, seja ele qual for, qualquer problema, por isso que Jesus disse: se disserdes a este monte, a esta montanha, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, será feito aquilo que você disser. Então Jesus estava dizendo o quê? Se tu tiver um problema, não importa o tamanho, a luta, não. Se você crê, se você tiver fé, se você acreditar, você pede e você alcança. Porque é o poder de Deus quem opera. É o poder de Deus quem realiza a graça na nossa vida. Como Jesus realizou no passado. E tem realizado no presente também. Porque os milagres que Jesus realizou, Ele deu o mesmo poder para a Santa Avó Rosa. E também para o irmão Aldo, e com eles a Mãe Virgem Maria. É o mesmo poder de Jesus. Por isso que já realizaram grandiosos milagres na vida daqueles que tiveram esta fé viva, mas em nada mesmo tiveram dúvida. Porque a dúvida e também o medo são duas coisas que impedem a graça de Deus em nossas vidas. Então nós não podemos nem ter dúvida e nem ter medo. Ter fé, ter confiança, é acreditar. E não esmorecer também, irmãos e irmãs. Porque às vezes tem o tempo certo determinado por Deus. E às vezes a pessoa está quase alcançando a graça que almeja e que precisa tanto na vida. Mas por causa, às vezes, de um pequeno vacilo, não pode alcançar. Porque passa a duvidar. Mas será que a Santa Avó Rosa vai me ajudar? Será que as minhas orações têm sido ouvidas no céu? Será que eu vou ser abençoado? É dúvida. Não pode. Então as coisas de Deus, irmãos, e a justiça do seu reino é muito fina. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que buscar muito entendimento para que possamos alcançar os objetivos na nossa vida, aquilo que nós tanto almejamos e que a graça dos céus está à nossa porta. Nessa igreja o poder de Deus está aqui. É o mesmo poder que Jesus realizou milagres extraordinários no passado, eu torno a dizer. É o mesmo.
que a Santa Avó Rosa já realizou enquanto estava na vida do seu corpo no ministério e depois quando foi para o céu. E que o irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria também tem, e os santos. Os santos que receberam a autoridade divina, eles sempre estão em nosso lado, em nossa companhia. Eles têm nas mãos, irmãos, a autoridade do céu. Mas eles precisam deste estado de espírito, de uma confiança absoluta da nossa parte, sem recuar, sem duvidar, sem desanimar, sem perder a esperança, sem perder a fé. Chega o momento que a porta abre. Nós temos que desfrutar desse poder, ele está à nossa disposição. Eu me lembro que a missionária falou há muitos anos atrás, eu sempre repito isto, porque é importante nós lembrar. Ela disse: irmãos, nós temos que aproveitar a graça abundante do céu, que está sobre esta igreja, sobre nós. Continua dizendo: certa vez apresentou-se diante de Jesus um centurião, um oficial ao serviço do rei Herodes, dizendo-lhe: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico, entre sofrimentos atrozes. Disse o divino mestre ao homem: eu vou já curá-lo. Porém o centurião lhe disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz só uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, embora sujeito a outros, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Olha a tamanha fé, irmãos. Jesus se admirou da fé deste homem. E Jesus disse, ao ouvir isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. E aí Jesus disse ao centurião: vai, faça segundo a tua fé. E o que aconteceu? Naquela hora, o criado dele ficou curado. Era fácil o caso do rapaz, da pessoa? Não, está aqui, eu faço questão de voltar um pouquinho. Quando o homem fala para Jesus: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico, entre sofrimentos atrozes. Ou seja, num sofrimento horrível, cruel, insuportável. Esta era a situação dessa criatura. Mas o homem vai em busca do socorro e vai para Jesus. Mas ele vai com aquela fé viva. E ele pensa com ele: eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. Mas se Jesus disser uma palavra, a autoridade dele para com que o meu servo seja curado. E foi o que aconteceu. É acreditar. É buscar o socorro de onde se pode buscar, seja o momento que for. O poder de Deus está conosco, irmãos. E Deus tudo pode. Então esses são exemplos belíssimos para nós hoje, que precisamos ter, irmãos, esta fé viva em nossa alma. E naquela mesma hora o servo daquele homem ficou curado. Notem, a fé daquele homem em Jesus, no imenso poder de nosso Senhor, de curar e enviar santos e anjos para guardar,
amparar e curar os filhos de Deus. Atualmente este poder se multiplicou, pois além de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas, nosso Senhor, conforme havia prometido, formou e preparou uma santa de grande poder, a Santa Avó Rosa, dando-lhe toda a autoridade para ouvir as preces do seu povo e enviar santos e anjos para ajudá-lo a vencer suas lutas e dificuldades. Ademais, ela também preparou o santo irmão Aldo e deu a ele o poder de interceder pelos bons e humildes de coração. Muitos não sabem orar e nem clamar aos céus. Não fazem ideia da força e do poder da oração. Está vendo? Às vezes nós não fazemos ideia da força, do poder da oração, né? Uma prática, às vezes esquecida por muitos dentro do nosso povo, que acabam por se acostumarem com a proteção que temos dos santos e anjos, mas se esquecem de orar, de prestar o seu louvor, gratidão, adoração a Deus, o Pai e o seu Divino Espírito, a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Quando vão dormir, devem orar para agradecer pelo dia que tiveram, pela proteção que foi concedida a si e a sua família, agradecer pela saúde, pelo pão de cada dia, suplicar a proteção e o amparo para ter um bom descanso, tanto para si como para o seu lar. Ao se levantar pela manhã, agradecer por mais um dia na sua vida e rogar pelo seu lar, pelo seu trabalho, pela sua igreja, por este país e pelos que nos governam, por esta humanidade, para termos paz e prosperidade. Então, irmãos, veja, é o nosso dever. Agora, não pode ser de qualquer maneira. Porque às vezes a pessoa diz, eu oro quando eu me deito, eu oro quando eu me levanto. Eu agradeço a Deus, eu peço por minha família. Às vezes não costumamos pedir pelos nossos irmãos. Às vezes só queremos pedir para nós. E não pode. Nós temos que pedir pelos outros. Que aquilo que nós desejamos para o outro, vem como recompensa para a nossa vida. Isso é muito interessante. Agora, irmãos e irmãs, é uma reunião de oração, por isso nós temos que pensar nisso. Quando nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com os santos. Então não é de qualquer maneira. Nós temos que estar com o nosso espírito voltado para o céu, sem nenhuma outra preocupação. Naquele momento é para Deus. Assim como o momento da reunião é dedicado a Deus e aos seus santos. Então, este momento que nós estamos aqui não é para nós estar pensando lá em casa, lá no trabalho. Porque desliga. Não há uma comunhão de espírito perfeita. E aí não podemos ser agraciados e ajudados. A mesma coisa é quando nós vamos orar. Naquele momento nós temos que ligar o nosso pensamento, o nosso espírito a Deus. Aí Ele nos ouve, não só nos ouve, como nos dá a recompensa e nos abençoa. E agradecer sempre. Então é preciso orar constantemente, né, irmãos? Jesus nos deu este exemplo belíssimo. Quantas vezes que nós olharmos na Escritura, nós vamos ver que Jesus era encontrado orando. Algumas vezes ele levava os seus apóstolos a um determinado lugar, outras vezes ele estava sozinho, mas ele sempre orava. Ele sempre dava graças a Deus. Jesus, imagina, irmãos. Ele nos ensinou isto. E a Santa Avó também ensinou, o irmão também ensinou a nós fazermos a nossa parte. Vamos prosseguir aqui. Devemos dar graças a Deus e aos seus santos nas refeições ou em qualquer momento importante da vida, como ao sair de nossa casa para o trabalho, para a escola, para tratar de qualquer assunto de seu interesse. Sempre peça sabedoria, a direção sábia da Santa Avó Rosa, por ser o nosso consolador, a proteção também do Santo Irmão Aldo, como pastor por excelência, que cuidam de cada um de nós. É outra parte importante, irmãos, pedir. Às vezes a pessoa está apressado, porque hoje tudo é muito corrido na vida.
Mas o tempo para Deus é o tempo para Deus. Sem a graça dele, nós nada fazemos, nada somos. Então vai sair de casa para o trabalho? Pede. Tome conta da minha vida, Santa Avó, irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, cuida de mim, cuida da minha família. Pede com fé. E eles vão cuidar, eles vão abençoar. Muitas vezes nos livrar de perigos no caminho, na rua, no trabalho, onde estamos. Por quê? Porque nós pedimos. Agora se acorda apurado e esquece de pedir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr. Santa Avó me ajuda. Não pediu, não fez a parte. Precisamos fazer assim. Por que devemos orar? Porque a oração é a força. É força, poder, escudo que nos protege a cada dia. Porém, não se esqueçam de nossa doutrina, pois ela ensina que Deus ouve os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, mas rejeita a oração do orgulhoso, do soberbo e dos que vivem na prática da injustiça. Então, há uma condição, não é? Para que aquilo que Jesus afirmou na doutrina possa se cumprir na vida de uma pessoa, de qualquer um de nós. Tem que haver uma condição, que nós sejamos justos, que nós estejamos nos esforçando para fazer aquilo que agrada a Deus, sempre em união com o nosso semelhante, com o nosso próximo, praticando bem, pedindo pelos outros também. Então é uma condição exigida por Deus, porque senão Ele não pode nos abençoar. E nem sermos orgulhosos, achar que só queremos para nós. O nosso vizinho não é da igreja. Para que eu vou orar por ele pedir? Às vezes está vendo que a pessoa está passando dificuldade. Deixamos de fazer nossa parte, não podemos ser assim, irmãos. Às vezes é um irmão da igreja. Nós pedimos tanto por nossa família. Abençoe, Santa Avó, meu filho. Abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, meu lar, meu trabalho. Está certo. Mas sabemos que tem algum irmão nosso em algum lugar que está sofrendo. Às vezes está doente, às vezes está lá no hospital, numa casa de saúde, ou em casa com alguma dificuldade. E muitas vezes nós nos esquecemos de lembrar dessa pessoa e de colocar na mão da Santa Avó, de pedir. Pedir a Jesus, pedir a Virgem Maria, pedir a Deus, para que ajude esta pessoa que está passando por dificuldade, para que dê forças para ela, porque às vezes ela está desanimando diante da luta, porque não é fácil a luta mesmo, irmãos e irmãs. Mas daí quando nós pedimos, formamos uma força, colocamos um pedido de oração na caixinha. Santa Avó, tenha misericórdia, olhe por meu irmão, minha irmã, pela família deles, por meu vizinho, está enfrentando um problema. A Santa Avó Rosa vai ouvir, vai ajudar. Então é uma força a mais de fé e de união. Mas muitas vezes nós queremos só para nós. Aí nós estamos sendo o que está dito aqui no boletim. Soberbos, orgulhosos, queremos só para nós, não pode. Então tudo isso, irmãos, é entendimento e sabedoria dos céus para nós vivermos bem. Sermos felizes, ajudados e também ajudar a quem precisa. Ter misericórdia. Continua dizendo aqui. E para maior conhecimento dos que seguem a nossa doutrina, citamos alguns trechos do Evangelho do Reino dos Céus. São Paulo ensinou: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eis aí outro motivo porque temos ensinado nesta igreja sobre a santificação. Para a oração ser ouvida e atendida por Deus e seus santos, deve-se observar todos os preceitos do Senhor, para uma vida santificada, pois assim Ele ensinou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, irmãos, a afirmação de Jesus, já estou terminando. Olha a afirmação de Jesus. Foi Ele quem falou. Foi Jesus. Está vendo aqui, ó? A palavra dele está registrada por seus apóstolos.
Ele falou com a sua boca. Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ponto. Tudo o que nós precisamos, irmãos. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Se nós estivermos nele, com ele, e as palavras que são os ensinos da doutrina tiver em nós, quer dizer, em nossa vida, se nós estivermos praticando o que ele mandou e ensinou. Ele disse: se tiver essa condição, vocês estão comigo e eu estou com vocês. Pode pedir o que vocês precisarem para mim e será feito. Como pode pedir aos santos que ele formou, porque exerce o mesmo poder dele. Então nós temos tudo em nossas mãos. Só que nós descuidamos às vezes. E aí é quando muitas vezes nós podemos até pensar: mas por que eu não estou sendo mais abençoado? Por que está difícil de vencer a luta? Porque nós não estamos inteiramente, às vezes, unidos com Ele. Vendo tudo que Ele ensinou. Há muita justiça no reino do céu. E a doutrina é perfeitíssima, irmãos, perfeitíssima. Mas nós temos que seguir à risca. E isso cabe a nós. Mas os ensinos dele estão aqui. Então, por isso que nós temos que ouvir e analisar. O que está faltando em mim? Mais obediência? Se estiver faltando, vamos procurar colocar em prática. É só pedir força para eles. Santiago disse: se você precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Se é mais ânimo, estou meio desanimado, peça ânimo. A Santa Avó dá. Ela lutou e nunca desanimou na vida. O irmão também. Então eles podem dar. E tem poder. Se está às vezes, irmãos, com alguma dificuldade, peça a força divina. É buscar o socorro do céu e quem pode nos ajudar. Isso nós devemos pedir. E irmãos, é um gesto de humildade. Quando nós olhamos para nós, dizemos: não, mas espera aí, alguma coisinha eu não estou agradando a Jesus. Seja no meu falar, seja no meu trajar, seja nas minhas atitudes da minha vida. Nós sabemos a doutrina, porque a doutrina, a disciplina nos corrige para Deus. Aí nós vamos olhar, analisar, mas às vezes nós esquecemos. Não, está tudo certo, está tudo bem. Às vezes não está tudo bem. Está faltando uma coisinha. E esta pequena, às vezes uma pequena coisa que está faltando, mas fere a justiça de Deus. Deus não pode fazer, porque Ele é justiça. E Ele nos ensina tudo. Então nós vamos, é aí que nós vamos melhorando, irmãos, o nosso estado espiritual. Às vezes eu não estava bem unido com meu irmão, minha irmã. Às vezes falou alguma coisa que me ofendeu, eu guardei no coração algum sentimento. Fere, não pode. Então está faltando. Mas só nós que sabemos, né? Então a doutrina é maravilhosa. Aqui continua. A oração pode ser feita até de forma simples. Veja. Não precisa falar muito bonito, não. Falar de coração, limpo e puro, é isso que Deus quer. Pode alguém não saber falar corretamente a sua própria língua, mas se tiver o coração puro e uma vida irrepreensível, será ouvida por Deus. Quem tem fé e sente o desejo de orar ou de pedir a graça do Consolador de Jesus, do irmão Aldo, da Mãe Maria Santíssima, ore. De forma espontânea, com humildade, sem necessidade de ficar repetindo as mesmas palavras, pois não é o muito repetir que mostra a sinceridade de um coração. Alguns poderão dizer que não sabem orar, e nem como se deve pedir. Mas Jesus ensinou, olha aí, irmãos. Eu não sei orar. Como que eu vou pedir? Jesus ensinou. Jesus ensinou uma oração muito simples, dizendo:
Simples, mas completa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ou quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, oração completíssima. Pai nosso que estás no céu. Agora, quando nós vamos falar Pai nosso que está no céu, nós estamos falando com quem? Com Deus, o nosso Criador. Então não podemos falar Pai nosso que estás no céu e o nosso pensamento, vai, tem tal coisa para me fazer, eu estou atrasado, tem para o serviço. Como que vamos agradar a Deus desta maneira? Vamos falar com o Criador, então aquele momento, seja 1 minuto, 2 minutos, o tempo que for, é ligar. Aí sim Deus fica contente e feliz. Nenhuma preocupação desta vida, irmãos, pode desligar o nosso Espírito de Deus. Não, nada. Especialmente nesse momento, porque é um momento para Ele. Agradecer a Deus. Como que a palavra, Pai, eu te agradeço por isso, daquilo, mas está pensando lá, no meu trabalho tive esse problema, lá não sei o que, teve outra coisa. Não dá. Não une o Espírito a Deus. Então está falando aqui, seja feita a tua vontade. Aí nós temos que olhar, porque nós falamos com a nossa boca, Pai, olha a oração que Jesus deu para nós, hein? Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, nossa vida, como é feita aí no céu, com os teus santos, né? O pão nosso de cada dia, o que nós precisamos mais, irmãos? É o alimento para nos manter a vida do nosso corpo. Dá-nos o pão. Ele dá. Ele abençoa. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Aí nós pedimos o perdão e às vezes não perdoamos. Ah, não, mas não é possível que o apóstolo não perdoe. É. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava numa congregação e eu vi 2 irmãs conversando. E uma falou para a outra irmã, eu não perdoo. Elas estavam falando a respeito de alguma coisa que tinha sido ofendido por alguém. Ela bateu o pé no chão. No piso disse, irmã, eu não perdoo. Oração que Jesus disse. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está aí, né, irmãos? Então está aí. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. E é com este poder, com esse domínio, irmãos, de Deus, dos seus santos, que Ele nos livra do mal. Amém. Fiquem em pé, por favor, os que puderem. Vamos cantar o hino. Ó Espírito Santificador. E logo em seguida vamos fazer a nossa oração individual. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção dos céus. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor.
Podem fazer agora as suas orações. Peçam com fé. Confiem, irmãos, na graça de Deus que está aqui. Amém. Vamos cantar o hino de número 86 de nosso hinário. Com fé e amor. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Oremos. Santíssimo Deus, graças te damos, Pai. Louvamos e adoramos ao teu Espírito, a Jesus, teu amado Filho. Ele deu a vida por nós para nos salvar. Ele nos deu nesse dia junto a ti, ó Pai, o Santo Espírito Consolador, a Santa Rosa. Nos deram também um profeta para nos ensinar a crer e a amar o reino dos céus, a crer na missão gloriosa de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, na missão dos santos, que exerce o teu poder, ó Pai, as virtudes do teu divino Espírito, e que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando nesta vida para podermos vencer também. Pai Santíssimo, agora ao encerrar a nossa reunião de oração, te dando graças por tudo, nós pedimos que em nome de Jesus, na virtude do teu divino Espírito Santo, em nome de Maria Santíssima, da Santa Rosa do Santo Irmão Aldo, mais uma vez, confirme a tua bênção, a tua graça sobre nossas vidas. E eu peço, Santa Rosa Senhora, que é o nosso Santo Espírito Consolador, que exerce todo o poder que Jesus e o Pai te deram, junto à amada Mãe Maria Santíssima e ao querido irmão Aldo, junto aos demais santos do reino dos céus. Abençoe a todos nós a nossa vida, dê-nos sabedoria divina para compreendermos os ensinos de Jesus e termos prazer em viver na sua lei. Aprimore a nossa fé, Santa Rosa, dá-nos um coração melhor, mais sabedoria, mais entendimento, humildade, mansidão, para podermos viver bem com os nossos irmãos, para podermos cooperar uns com os outros e servir melhor o reino dos céus. Agora, Santa Rosa,
nas tuas mãos, nas mãos do Santo Irmão Alto, da Mãe Virgem Maria, eu entrego também esses pedidos de orações que estão nessa caixinha, onde colocaram os nomes destas pessoas. Santa Avó Rosa, se estão aqui, que sintam a tua graça, o teu poder junto a eles, para ajudar a resolver os problemas que estão enfrentando. Mas se estão distantes, estão sendo lembrados por alguém, um parente, um familiar, um amigo, aqueles também que estão assistindo a nossa reunião, participaram conosco através da internet, lá nas suas casas, nos seus lares, aonde estiverem, que recebam a presença dos santos poderosos no final desta reunião e levem a eles o consolo, a paz, a esperança, a fé, a confiança, e que eles alcancem na vida aquilo que precisam para terem paz, para terem saúde, para serem felizes no seu viver. Abençoe o lar de cada um dos teus filhos e filhas e a vida de todos. Santa Avó Rosa, despeça todos na paz dos céus. E assim, irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a bênção gloriosa do Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria, nossa Mãe, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e também a bênção preciosa do Santo Irmão Alto. Amém. Está encerrada a nossa reunião.